O veneno da vingança. Por que é tão difícil simplesmente deixar pra lá? Por que sentimos que só teremos paz depois de fazer o outro sentir o que a gente sentiu? Será que a dor, ela só passa quando a gente se vinga realmente? E quando alguém não é gentil conosco, por que sentimos que também não devemos ser? Trazendo animes para esse contexto, especificamente Vinland Saga, um anime com uma pegada mais de vikings, uma família tranquila, onde mora Thorfinn, que é seu filho. Thor, ele basicamente é um guerreiro, mas que vive sem violência. É a única família nesse mundo que não tem um escravo, que elas não utilizam de escravos. Um dia, um escravo ele foge pela neve e aparece bem à sua frente, bem à casa deles. Ele tenta salvá-lo, mas que morre pelo frio. Thor então compra sua liberdade e basicamente o enterra de maneira digna, com o poder de ser liberto. Uma guerra quase pronta para se estourar e um cara aparece solicitando Thor e sua vila para entrar em uma guerra. Enquanto todos ficam animados, querendo entrar nesse mundo de guerras, querendo conseguir ser alguém na vida, ser uma pessoa digna, voltar com conquistas, ele não. Ele já sabe o que espera. Quando acontece uma cena icônica desse anime, Thorfinn pega uma adaga e seu pai segura ela pela lâmina, se ferindo e perguntando ao seu filho quem ele irá ferir com essa adaga, que diz todos os seus inimigos. Mas Thor responde a seu filho que, na verdade, ele não tem inimigos. Ninguém tem. Ninguém merece ser machucado. Uma frase que ele só entenderia, e a gente também só entenderia, bem distante. Thor, então, depois de um tempo, ele é morto por flechas. E ele não mata ninguém. Ele é basicamente traído. Askeladd, um mercenário que o mata e cuida dele. Cuida da criança. Então a temporada ela segue dessa forma, com Thorfinn crescendo, sendo mais e mais guerreiro, sendo mais e mais forte, matando mais e mais gente, se tornando cada vez mais parecido com a pessoa que ele quer se vingar de Askeladd. Mas Askeladd morre e Thorfinn não consegue cumprir sua vingança, querendo que ele não ele morra, querendo que ele viva incrivelmente para poder ele mesmo matá-lo, tentando salvar a vida dele de diversas formas, mas ele não consegue. Sua adaga, então, que pegou com seu pai, mostra as coisas horríveis que ele fez. Após isso, ele é simplesmente poupado e vendido como escravo. Ele então conhece Einar e trabalham juntos, graças à sorte de caírem com um senhor de terras bondoso, digamos assim, onde irão trabalhar para conseguir a sua liberdade, enquanto Thorfinn ainda se sente vazio, sem entender. Einar ele é basicamente uma pessoa viva, é uma pessoa que vive bem, enquanto cada vez mais Thorfinn vai ganhando a sua vida, vendo a vida florescer, das raízes, do ramo até o fruto, trabalhando duro para ajeitar essas terras e ver as sementinhas crescerem. Cobra aparece e como ele sabe ler, ele lê um pouco da Bíblia para o pai das terras, onde Thorfinn escuta e começa a cristianização desses povos. Ocorre guerras em muitas situações, mas no final Thorfinn segue em busca de uma terra onde há paz, a Terra Prometida, digamos assim. Esse anime ele aborda muitas situações, desde o início até o fim. Thorfinn ele viu seu próprio pai morrer, desde pequeno, e desde então ele viveu como se tivesse morrido também, como se a vida dele não fosse mais existente, como se ele não existisse mais. Ele carregou o ódio no lugar do coração, seguiu lutando, simplesmente para chegar, só para um dia poder olhar para a cobra que o picou e perguntar por quê? Por que você fez isso? Por que matou meu pai? E simplesmente uma vingança vazia. Em vez de simplesmente ele se curar, pensar no o que o pai fez para merecer isso, ou o que o pai fez de bom. Não, ele simplesmente foi atrás da própria cobra. Ele se picou, foi picado pela cobra, o veneno se espalhou, foi se espalhando dentro do seu corpo, e ele foi atrás da cobra, em vez de se curar do veneno. Foi atrás da cobra e simplesmente perguntou para ela, por que você me picou? Mas enquanto tentava entender a cobra, ele simplesmente esquecia que esse veneno estava matando ele por dentro. A picada ela dói, mas o que realmente mata é o veneno que decidimos carregar. E a cura ela não vem das respostas que a cobra pode dar. Você conhece uma pessoa, começa a conhecer cada vez mais, namora ela, possivelmente casa e pensa que vai viver a vida com ela. Ela da mesma forma. E simplesmente ela decide o traí-lo, caindo na tentação dos desejos carnais. E simplesmente o trai. Nem ela mesma sabe por que fez isso. Ou se sabe, não vai adiantar de nada. Você, em vez de deixar ela ir, você simplesmente vai atrás dela, perguntar por que você fez isso, por que você fez aquilo, e se afunda cada vez mais, acreditando que a culpa é sua, que a culpa é de você de não conseguir ser bom o suficiente, não conseguir ter dinheiro suficiente, ou ser uma pessoa boa o suficiente para acontecer isso, em vez de simplesmente você deixá-la ir, e pensar em você, pensar em como você vai sair dessa situação.
por conta de tudo isso que aconteceu? A resposta, como eu disse, ela não vai vir da resposta que a cobra pode dar. A cura, ela vai vir da escolha de não deixar o veneno dominar. Você tem que cuidar disso. Basicamente existe algo chamado gentileza como cura, mesmo que não é retribuída. Onde eu acredito fielmente que é fácil ser gentil com quem é gentil primeiro. Quando alguém passa em você e fala, opa, bom dia, caiu aquilo ali pra você. Você olha e pensa, nossa, que pessoa legal. Nossa, eu vou dar bom dia pra ela também. Não, pode sentar aqui no meu lugar. Eu sei que você me ofereceu o lugar, mas tá tranquilo. Melhorou meu dia milhões de vezes. Mas é difícil, eu acho que é muito mais difícil, você ser a luz onde só há escuridão. Onde você ser a primeira pessoa a ser gentil. Os humanos, eles têm muita dificuldade nisso. Onde cabe a você ser o gentil primeiro. Não, qual é o sentido de eu ser legal com essa pessoa? Essa pessoa nunca conversou comigo? Nunca falou comigo? Qual é o sentido? Mas eu tenho certeza que se eu for gentil com essa pessoa primeiro, ela vai ser gentil. Acontece isso em muitas situações no mundo. Eu vou dar alguns exemplos que eu tenho certeza que vocês vão se encaixar nisso. Pessoas que jogam videogames. Quando você tá jogando uma partida e simplesmente a pessoa mata você ou então humilha você de certa forma, você fica com muita raiva. Começa a mandar milhões de mensagens. Nossa, por que você fez isso? Eu não podia. Você foi muito isso, aquilo, outro. E simplesmente a pessoa manda. Tamo junto, mano. Obrigado aí. Deus abençoe. Acabou. Acabou pra você. Você começa a se sentir mal. Você começa a pensar, nossa, pra que eu tô falando isso? Perdão, velho, você jogou demais, tamo junto. Mesma coisa na vida real. Você tá passando, a pessoa simplesmente esbarra em você. Você já pensa em virar e falar, o que aconteceu, mano? Por que você fez isso? Aí a outra pessoa fala, não, desculpa, mano, sem querer eu tropecei, não tava prestando atenção, erro meu. A pessoa simplesmente quebra, começa a falar, não, mano, tá tranquilo, desculpa aí também, é coisa da vida, vamos seguir. E começa a se sentir mal por ter falado isso. Simplesmente quebra a pessoa, porque você não sabe agir sendo gentil primeiro. Você não consegue. É como se fosse moldado na sua vida que não faz sentido você ser legal com pessoas que você não conhece, sendo que não é assim que funciona, não era pra assim funcionar. Não, pra mim não encaixa na cabeça. Se você quer algo, você tem que prover. O maior dom é você prover. Se eu não quero ser tratado dessa forma, eu não vou tratar as pessoas dessa forma. E é isso que não entra na cabeça das pessoas, eu não entendo. É exatamente aí que começa a verdadeira força. Eu conheço poucas pessoas. Eu conheço especificamente uma pessoa que consegue ser essa luz onde só há escuridão. Consegue iluminar as pessoas. Mesmo o mundo estando do jeito que está, mesmo a vida sendo muito complicada para o próprio sol, essa pessoa consegue ser a luz entre a escuridão. Muitas pessoas são ajudadas por essa pessoa, iluminam. E alguns querem simplesmente ter essa luz, ter esse farol para si mesmo, para ser ajudado. Mas simplesmente ela precisa rodar, precisa ajudar diversas formas, diversas pessoas. Muita gente egoísta querendo simplesmente ter essa luz para si, sendo que a pessoa já mostrou o caminho. Basta você segui-lo. Conheço poucas pessoas dessa forma, especificamente uma pessoa. Existem 2 versículos que eles caem como uma luva nesse assunto, nesse anime que eu vi na música do Henrique Mendonça, que foi trazida também no anime em questão, que são Lucas, capítulo 6, versículo 27, e Romanos, capítulo 5, versículo 20, que é: amem os seus inimigos e façam bem aos que odeiam. Onde Thorfinn aprendeu isso do jeito mais difícil. Quando tudo que restava para ele era o ódio, ele teve que reaprender o que é amar, perdoar, ser gentil, mesmo quando não havia mais motivo. Ele não tinha mais motivo de ser gentil. E mesmo quando não havia mais retorno, você normalmente sempre pensa no que vai vir de você. Até nessa frase, é um pouco egoísta de você dizer que eu só vou prover o que eu quero que seja provido pra mim. E ainda chega a ser egoísta. Imagina quando não há o que ser provido pra mim. Imagina se eu tenho que ser gentil, tenho que perdoar, tenho que amar, mesmo quando a pessoa não vai me amar, não vai me perdoar, não vai ser gentil comigo. É um trabalho muito difícil, muito, muito, muito difícil. E o outro seria onde o pecado abundou, superabundou a graça, que mesmo onde havia morte, rancor e guerra, a graça ela foi maior, foi a gentileza, o perdão e a redenção que salvaram Thorfinn da destruição completa, onde ele começou a se curar, ele começou a pensar no veneno dele, começou a pensar que, olhando para sua adaga, começou a ver que ele estava cada vez mais parecido com a pessoa que ele mais odiava, com a pessoa que ele mais queria se vingar, que era a cobra. Ele simplesmente estava se tornando a cobra, mesmo querendo ir atrás dela para poder se vingar, para poder entender por que a cobra fez aquilo, ele estava se tornando aquilo, onde existia muita possibilidade de uma outra pessoa ser picado por ele sem querer e a pessoa entrar nesse mesmo ciclo. Ele só estava gerando mais e mais ódio, onde no final, a vida que ele mais odiava, que era a vida tranquila do campo, onde ele não tinha nenhum problema, não tinha nenhuma guerra, foi a que ele mais amou no fim.
a vida que ele mais foi atrás. Foi atrás da terra prometida, da terra onde não havia mais guerra. A terra que, em vez de ser horrivelmente infértil, uma terra fértil, tranquila, onde ele possa plantar suas coisas, viver sua vida tranquila, viver uma vida feliz. E é aí que a gente traz uma conclusão desse anime, uma conclusão dessa história, de tudo que foi falado. Sim, a gente fomos picados, mas passar a vida perseguindo essa cobra, ela só espalha ainda mais o veneno. A cura, ela só começa a agir quando a gente para de reagir e começa a escolher. É aquela situação que se eu tô numa areia movediça, se eu ficar me mexendo, me contorcendo, eu só vou descer mais e mais. Se eu ficar preocupado, se eu ficar nervoso, se eu querer extravasar, quebrar tudo, só vai piorar a situação. Eu só vou me afundar mais e mais nessa areia movediça. Eu tenho que parar de reagir, começar a escolher. O que tem ali? Será que tem uma árvore perto? Um tronco? Será que eu posso pedir ajuda de alguém? Será que eu posso perguntar como é que eu vou me curar desse veneno para alguém? Será que existe alguém que possa me ajudar, que eu posso passar um pouco, que eu posso dividir essa dor com alguém? Será que eu posso escolher a gentileza, mesmo que ela não volte de mim? Será que eu seria uma pessoa melhor fazendo isso? E a resposta é sim. Escolher a gentileza, mesmo que não a volta, com pessoas que não gostam de você. Escolher perdoar, mesmo sem explicação. Não é você aceitar que a pessoa é daquela forma. Você escolher perdoar não é sobre aquela pessoa, é sobre você. É sobre você ficar tranquilo com aquela situação. A pessoa, ela vai ter seus problemas. Ela fez errado. Ela vai ser julgada por conta disso. Vai ter os prós dela, vai ter os problemas, as situações, tudo na mente dela. Mas você não precisa ficar pensando nisso. Você perdoa. Tá tudo bem. Já foi, aconteceu. Eu vou perdoar, eu vou escolher perdoar. Não por você, que eu sei que você tá errado. Mas por mim, que não mereço ficar encucado. Não mereço ficar enrolando essa situação na minha cabeça. É mesmo sem ter nenhuma explicação. O verdadeiro antídoto não está na justiça humana. Eu não vou fazer justiça com minhas próprias mãos. Mas na graça que ele vai além da dor. O veneno entra por onde a gente foi picado. Onde foi furado, onde foi machucado, o veneno vai entrar. Mas a cura, ele vai começar quando a gente deixa de lutar contra a cobra. E começamos a cuidar de nós mesmos. Por isso eu digo pra vocês, fiquem bem. Não pensem naquela pessoa que fez mal. Não pensem naquela situação que te deixou mal. Pensem em como vocês vão resolver isso entre vocês. Não me pergunte, não se pergunte do porquê certa pessoa machucou você e falou aquilo. Pense em si, em vez de você se perguntar. Eu acho que isso é o ponto principal. É o ponto que eu posso deixar claro nesse vídeo, que eu consigo falar. Em vez de você se perguntar por que aquela pessoa fez aquilo, falou aquilo, por que me chamou de gordo, magro, por que aquela pessoa me chamou de feio, horrível, de qualquer coisa, por que aquela pessoa me machucou, se pergunte por que você se machucou. E tenta entender por que você se sentiu. Por que eu me senti? Por que aquelas palavras doeram? Por que eu me senti magro? Por que eu me senti gordo? Por que eu me senti feio? Sendo que só foram palavras proferidas por pessoas que nem gostam de mim. Porque eu me machuquei. Não porque aquela pessoa fez aquilo. Pouco importa. Já foi. Mas porque aquilo me afetou. Será que eu posso mudar? Mas bem, só é eu falando abobrinha, falando groselha, sem nem entender como é a vida. É só o ponto que eu acredito, aquilo que eu penso. Pode nem estar certo. E se tiver certo, tá tudo bem. Se ninguém entendeu ao final do vídeo, mas chegou até aqui, eu agradeço demais. Mas se pelo menos uma pessoa se tocou, percebeu, nossa, realmente, por que eu não deixo só pra lá? Eu já fico feliz. Eu fico mais ainda feliz por ter conseguido passar o que eu queria. Eu tenho muito problema pra explicar situações, tenho muito problemas pra entender situações e transmitir. Simplesmente eu travo, paro o vídeo, recorto, travo, paro o vídeo, recorto. Mas quando aquilo sai do coração e eu consigo passar aquilo, simplesmente vai. Eu clico, vou falando. E isso é muito mágico, isso é muito incrível, porque eu tenho dificuldade. Isso é bem melhor, eu tenho certeza que é 1000 vezes melhor do que seguir um roteiro. E eu acho que pra vocês também, já que vocês sentem que estão numa conversa. Vocês não precisam ficar vidrado no celular ou então vidrado na TV, prestando atenção. Apenas escutando e imaginando situações, se encaixando nessa situação. Isso é incrível. Mas bem, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E a gente tem algo pra conversar. No próximo vídeo a gente conversa sobre outro ponto. A gente tem sempre algo a se falar. É sempre algo a se pensar.